Boa noite, igreja. Maranata. Como é bom ver a igreja repleta em pleno domingão. Eu sei que o pregador de hoje faz jus, né, à igreja. Mas brincadeiras à parte, acima de tudo, que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração focados em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Jonathan. É difícil, né, hoje, a gente chamar pastor Jonathan. O senhor poderia vir aqui à frente, né, porque foi meu aluno, né, ali na salinha dos jovens. E, rapaz, como é gratificante ver que Deus escolhe pessoas. Esse mês, como a grande maioria, se não a totalidade da igreja aqui sabe, que estamos comemorando o quê? O que a gente está comemorando? Né? Primeira vez na história aqui da Igreja Central que nós comemoramos o aniversário desta igreja. E estamos chamando pastores que já passaram por aqui. Não é o seu caso, né? Ainda, quem sabe? Mas é com muito orgulho, né, que nós convidamos você como fruto da boa terra. Então, eu sou muito grato a Deus por Ele ter te conduzido até aqui. E eu tenho pedido muito que Ele continue conduzindo você, a sua vida, para que você e nós todos aqui possamos abreviar a vinda de Cristo. Amém, amém. Uma singela lembrança. Poxa, obrigado. Tá? Vai se acostumando, porque pastor tem disso, né? Pastor ganha umas lembranças, algumas coisas. É simples. A igreja já sabe o que é. Mas eu sei que a galera é curiosa. Então fica à vontade, tá? O pessoal quer abrir? Pode abrir. Não, vou levar para pode mostrar. Se não quiser mostrar também, lá na porta você se acerta com o povo, né? Bonito. Ó. Um relógio aí sim. O pessoal já... Aí você põe lá, ou no seu escritório, ou na cabeceira da cama, onde você achar melhor. Obrigadão. Deus te abençoe, meu querido. Amém, Renatão. E que você possa mais uma vez honrar o nome dele aqui na frente. Amém. Isso é louvado. Obrigadão. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vou deixar aqui. Tadinho, não vai cair não, né? Vai cair aqui. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Por um momento, eu achei que não era eu que ia pregar, porque ele falou, o pregador faz jus. Eu falei, ué, trocou o pregador. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que o pastor Samuel já passou por aqui, né? Ele, outro pastor também. O pessoal vai passar ainda. E o pessoal sempre tem memórias aqui nessa igreja, né? E eu fiquei pensando, qual memória eu poderia trazer aqui para essa igreja, né? Que eu tenho dessa igreja, né? Eu lembro bastante do trem que passava aqui e chacoalhava bastante a igreja, né? O pessoal ficava com medo. Lembro que era um desafio, né, para o pregador, né? Porque ele tinha que esperar uns 5 minutos para até o trem passar. Então, se você se acha um bom orador, você tinha que ter pregado durante esse período aqui, né? Eu lembro que teve um pastor aqui que pregou aqui, ele ele encostou aqui no púlpito, ele pediu desculpa para o púlpito, ele não sabia que era o púlpito. Então, essas coisas marcam a gente, né? Eu lembro que eu acho que teve uma vez que eu fiz muita bagunça aqui na escola sabatina. Aí meus pais me levaram no banheiro, nunca mais eu fiz bagunça, não lembro direito o que aconteceu, mas essas são memórias que eu tenho da igreja, mas uma memória muito importante é que essa igreja foi a que orou por mim, né? Quando eu precisei e continuo orando até que o milagre aparecesse, né? E continuasse, fosse concretizado, né? Então eu sou muito grato por isso. Irmãos, igreja também é um lugar de encontros, né? E qual é o maior encontro que você já teve na sua vida? Já parou para pensar? Qual foi o encontro mais importante que você já teve na sua vida?
Já parou para pensar qual é o dia mais importante que você tem em memória? Qual foi o dia mais importante da tua vida? Já parou para pensar? Qual é o dia mais importante da sua vida? E essas são perguntas que fazem muito sentido para a gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um encontro também. Ele está no livro de Lucas, capítulo 19. Se você puder abrir a tua Bíblia. Se você não quiser também, não abra. Mas eu recomendo você abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Qual o dia mais importante da tua vida? Qual o dia que te trouxe mais felicidade? Já parou para pensar? Qual foi? Tem gente que vai falar, foi o dia do meu casamento, foi o dia, né? O dia da minha formatura. Cada um tem uma memória diferente, né? Agora, a gente vai ver um dia que foi muito especial também, Lucas capítulo 19. Toda vez que eu prego aqui, que é um pouquinho diferente, né? Posso pregar em várias cidades, mas aqui em Itapetininga, eu não sei o que acontece, né? É diferente, você está na cidade onde você cresceu, na igreja onde você cresceu. Mas a gente vai para Lucas capítulo 19, verso 1. Se você achou, fala, achei. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó. Cidade de Jericó, e onde ficava? Qual era o contexto ali da cidade de Jericó? Jericó era a cidade mais baixa do mundo, ficava a 400 metros do nível do mar. Ali uma terra cheia de tamareiras, uma terra muito bonita também, onde o pessoal usava como se fosse a casa de campo, sabe? Eles trabalhavam em outra cidade, eles iam lá para descansar. E aqui onde Jesus está passando, em Jericó, é a última vez que ele vai passar por Jericó. É a última chance. Última chance para esse povo que está aqui em Jericó. E, a despeito de toda essa multidão que acompanhava Jesus, apenas 2 pessoas, no meio dessa multidão, tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Agora, qual foi o diferencial dessas 2 pessoas que tiveram esse encontro verdadeiro com Jesus? O que te impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus? Se você correr seus olhos no capítulo 18, no finalzinho do capítulo 18, a gente tem a história de quem? Do cego de Jericó. O que aconteceu com esse cego? Ele foi curado. Jesus curou esse cego. Mas foi fácil para ele ser curado? Ele teve que enfrentar algum desafio para ele ser curado? Quem? O que aconteceu? A multidão, né? A multidão impedia. E agora a gente tem, no finalzinho, no último verso do capítulo 18, presta atenção ali, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A multidão, ao presenciar o milagre que Jesus operou aqui na vida do cego, ela começa a louvar a Deus. Que bênção, né? Só que essa mesma multidão, nessa mesma semana, ia estar gritando o que em Jerusalém? Crucifica. Aqui a gente já tem uma grande lição, né? Manifestações públicas de louvor a Deus, elas não garantem, elas não comprovam também salvação. Você pode falar, eu posso vir falar aqui no púlpito para vocês, explanar a palavra de Deus, eu posso cantar, eu posso fazer várias coisas em nome de Deus, mas eu posso estar junto da multidão também, falando crucifica. Cuidado com muito blá blá blá, né? Blá blá blá, gospel. Quando Deus fala com Abraão e fala para ele sair da sua terra, em Gênesis 12, a gente tem uma manifestação pública de louvor a Deus feita por Abraão. O que a gente tem lá em Gênesis 12? Abraão vai, obedece e vai para a terra dele. Não tem um grande blá 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 dele, uma grande verborragia. Não, o que a gente tem? Ele obedecendo. Cuidado com uma grande manifestação que não é acompanhada pela obediência, né?
Verso 2, eis que um homem, verso do capítulo 19, vamos lá? Gênesis 19, verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos lá, quem eram os publicanos? Cobradores de imposto, né? O que eles faziam? Eles cobravam impostos para Roma. Então vamos lá, a gente tem Roma que dominou Judá, o povo judeu ali, e agora a gente tem essas pessoas que traíram o seu próprio povo, para o quê? Para cobrar imposto para Roma. Essas pessoas eram queridas pela sociedade, eram bem vistas, eles eram amados, todo mundo gostava deles. Por quê? Eles eram traidores, né? Só que, de acordo com o mesmo livro de Lucas, a gente descobre que de acordo com os evangelhos, a gente descobre que esses cobradores de impostos, eles não cobravam só aquilo que era devido, né? Eles pegavam uma parte para eles também, né? Então, eles eram bem vistos? Eles eram queridos? Eram amados? Não, né? Imagina o maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos, era aquele que recrutava publicano, era aquele que liderava os cobradores de impostos. Será que ele era querido pela sociedade? Ele era amado? Não, né? Quem você mais odeia? Quem você acha que... Não, essa pessoa aqui não tem como. Essa pessoa não tem espaço na minha mesa. Tem uma pessoa assim? Ah, não, você vai falar não. Tá, mas e o político que você mais odeia? Imagina isso. Imagina isso. Ele tem espaço na tua mesa? Imagina isso, a imagem que a gente tem aqui do povo de Judá, a pessoa que eles mais odiavam, quem era? Zaqueu. É a pessoa que eles falavam assim, não, esse aqui não tem jeito, esse aqui não tem como Deus salvar, esse aqui... Para você ter uma ideia, os cobradores de impostos, eles eram deserdados pelos pais. Você via um cobrador de impostos, se você tivesse oportunidade, você ia tacar pedra nele. Esse era o cobrador de impostos. Imagina o líder dos cobradores de impostos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Lembra que eu falei quais foram os desafios que estavam impedindo tanto o cego de Jericó como Zaqueu de ver a Jesus, de ter um encontro com Jesus? Qual é o primeiro desafio aqui? Qual é o primeiro obstáculo? A multidão, né? E aí a gente já tem uma grande lição, né? Qual vai ser um obstáculo se você quiser ter um encontro verdadeiro com Deus? Quem vai te impedir? Vai querer te impedir? A multidão, né? Infelizmente, a gente tem muita gente que busca ter um encontro com Jesus, mas no meio da dificuldade, no meio de alguma, né? A pessoa fala, não vai dar. Sempre que você quiser ter um encontro verdadeiro com Deus, alguém vai querer se colocar no meio. E tem gente que às vezes acaba caindo, eu posso cair nisso também, né? Às vezes é um chefe de trabalho, às vezes é um colega de trabalho, um colega de faculdade, que te impede, né? De ter um encontro verdadeiro com Deus. A multidão sempre vai estar atrapalhando. A multidão, tem gente que fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz de Deus? Não é de jeito nenhum. A multidão sempre vai atrapalhar. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. O que é um sicômoro? Uma árvore. Depois você pesquisa no seu celular o que é um sicômoro. Um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Qual é o segundo desafio que Zaqueu precisa enfrentar aqui? A sua própria altura. Quais será que seriam os apelidos que Zaqueu tinha? Será que Zaqueu sofria bullying? Sofria bullying na escola, na infância, por onde ele passou? Zaqueu não podia usar toda essa dificuldade e falar assim, não, mas não tem como eu ter um encontro com Jesus, né? Não tem como, eu sou baixinho, não tenho o que fazer. Não vai dar para eu ter um encontro com Jesus. Você já conheceu alguém, ou você mesmo, já não usou algum trauma que você tem ou teve para não ter um encontro verdadeiro com Jesus? Você fala assim, não, mas eu sou desse jeito, porque você não sabe a criação que eu tive.
Não, mas eu sou duro do jeito que eu falo assim mesmo, porque esse é meu jeito. Esse é um problema, né? Você foi criado para ser do seu jeito ou do jeito de Jesus? E agora a gente tem Zaqueu, que podia ter usado isso para afastar ele de Jesus, mas ele usa? Não. Zaqueu com certeza tinha vários traumas, mas ele não usa isso como bengalas, para ele se apoiar e falar, eu nasci assim, cresci assim, e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Não. Ele usa isso a favor dele. Que coisa, né? Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce daqui a pouco, desce amanhã, desce daqui uma semana, eu passo de novo, depois que eu ressuscitar, aí eu passo de novo aqui, pois me convém ficar daqui uns 2 meses, daqui 1 ano, na sua casa. É isso que ele fala? Como que ele fala? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A questão de salvação para Deus é uma questão do ano que vem, daqui 10 anos, daqui 5 anos. A questão de salvação é o que para Deus? É uma questão urgente. Deixa eu ficar na sua casa daqui uns meses, daqui 1 ano. Foi isso que ele falou? Não. Convém ficar hoje. Você sabe que na maior parte das vezes que Jesus foi na casa de alguém é porque ele foi convidado. Mas aqui, ele se convidou. Qual é o dia mais importante da tua vida? Qual que é o dia mais importante? Já parou para pensar? Às vezes a gente fala assim, não, mas quando a gente cresce com essa mentalidade, né? Eu me formo na escola, agora vou ser feliz. Quando eu for para a faculdade, vou ser feliz. Eu tenho vários alunos no ensino médio, né? E eles pensam assim, não, mas professor, quando eu me formar aqui e eu for para a faculdade, aí minha vida vai ser feliz. Aí depois eles pensam assim, não, mas depois que eu me formar na faculdade, eu consigo um emprego, aí eu vou ser feliz, né? Aí depois o pensamento muda, aí como que é? Não, peraí, quando eu me aposentar, aí eu vou ser feliz, né? E ninguém está feliz, né? Porque nunca é o suficiente. Ou então, a gente tem isso na nossa semana também, não. Quando chegar o final de semana, aí eu vou ser feliz, né? E a felicidade o pessoal busca encontrar em vários lugares, né? Né, pai? A gente viu essa semana, o cara estava trabalhando, ele falou, não, hoje sextou, hoje eu vou beber até entortar e tudo. E as pessoas procuram felicidade, né? Em alguns lugares, né? Mas vamos ver a resposta aqui de Zaqueu. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Qual é o dia mais importante da tua vida? É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje escolheis a quem sirvais, né? A gente tem várias passagens, né? Hoje é o dia mais importante. Por quê? Porque amanhã você tem controle do amanhã? O passado você pode mudar? Não. O que você pode exercer influência? É no hoje, né? Verso 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Aí que tá o negócio, né? Ele desceu a toda a pressa. A toda pressa. Será que na nossa vida, quando eu sei o que Deus está pedindo para mim, para eu fazer hoje, será que eu respondo com essa rapidez aqui? Será que eu desço e recebo com alegria? Qual é a maior alegria aqui para Zaqueu? Ele receber quem? O rei do universo vai para a casa dele? Qual é a coisa mais importante do que isso? Não tem. Ele recebe com alegria. E essa é a questão, ele recebe Jesus com alegria. Às vezes a gente ensina um Jesus para as crianças, para todo mundo, né? A gente ensina um Deus que ele está distante no trono, e ele está olhando lá do céu quem está obedecendo. Esse aqui está obedecendo, esse aqui é bom, esse aqui eu gosto dele. Não, esse aqui eu não gosto, porque ele não está obedecendo. E aí a gente cresce com uma mentalidade, não, esse Deus é um Deus tirano, bravo, que se eu não estiver seguindo certinho, pronto, agora ele não gosta de mim, né? Só que aqui,
a gente tem o quê? Um Deus, o Deus encarnado, que vai ao encontro de Zaqueu. Você acha que foi por quê? Por uma trivialidade que ele está passando por esse caminho aqui? Quem que encontrou Zaqueu? Foi Zaqueu que encontrou Jesus? Às vezes a gente fala umas frases que a gente pensa assim, né? Não, eu encontrei Jesus. Já viu isso? Mas quem que encontrou Zaqueu aqui? Foi Jesus, né? Eu encontrei Jesus. Jesus não estava perdido. Quem estava perdido era eu, né? Quem me encontra? Quem me salva? Quem me escolhe? Quem me santifica? Quem me justifica? Quem me glorifica? Quem? É Jesus. Se a gente inverte o ponto disso, a gente não vai receber Jesus com alegria como o Zaqueu está recebendo aqui. Por quê? Porque eu fui em busca de Jesus, eu fiz isso aqui e pronto, agora ele me aceitou. Não funciona assim. Se eu não entendo isso, eu posso ser tinha muita gente nessa multidão aqui. Com certeza tinha alguns fariseus, porque os fariseus eles desciam de Jericó para Jerusalém também. Tinha os sacerdotes, mas isso era garantia de eles terem um encontro com Deus? Não, porque se eu penso que o centro da minha religiosidade está no que eu faço, aí eu tenho um sério problema, né? Porque quem está no controle dessa religião é Deus ou sou eu? Acaba sendo eu. Esse é um grande problema. Eu só vou receber Jesus com alegria quando eu entendo que quem vem ao meu encontro, quem? É Jesus. Quem olha para o pecador no meio do ódio que ele poderia estar recebendo ali e fala, não, eu vou cear na sua casa. Quem que olha para ele? É Jesus. Quando eu percebo isso, eu entendo isso, eu internalizo isso, aí pronto, agora faz sentido a religião bíblica, agora faz sentido eu receber com alegria Deus. Eu preciso entender isso. Senão eu não vou receber Jesus com alegria. Senão eu vou continuar enxergando o quê? Esse Deus que é um dono de empresa, que eu tenho que fazer as coisas, porque daí ele me paga com um salário. Quem fez alguma coisa para Deus, para ele ter que devolver? Não faz sentido, né? Eu só vou receber Jesus com alegria quando eu percebo que tudo que ele me dá é de graça. Ele me escolhe, ele me salva, ele me justifica, ele me santifica. Ele está esperando o quê? A minha decisão. Enquanto eu não perceber isso, aí eu não vou entender, não vou receber Jesus com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Tem algumas palavras na Bíblia que elas são muito importantes, né? A maior parte da multidão murmurou, ou ficou bravo com Jesus hospedar com o homem pecador? Foram umas 10 pessoas. Quantos foram? Todos murmuraram. Não, mas teve alguém que ficou feliz, falou, olha que bênção, Jesus está indo para a casa desse pecador, esse pecador vai ser salvo, esse pecador vai ser transformado, esse pecador vai mudar de vida. Alguém estava feliz com isso? Alguém estava? Todos murmuravam. Esse é um grande problema, né? Na multidão, eu estou do lado de quem? Eu estou com o Espírito de Cristo ou estou com o Espírito daqueles que buscam a destruição dos ímpios? Quando você olha para o ímpio, você deseja o quê? A destruição dele, ou você deseja que ele se converta dos seus maus caminhos? Dependendo da tua resposta, ela vai definir quem está habitando em você, né? Se é o Espírito de Cristo ou não. A gente precisa entender isso. Todos murmuraram, que pena, né? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Jesus olhou para aquele que era odiado pela sociedade, aquele que não era bem visto. E ele falou, não, eu vou hospedar com ele. Tem gente que pensa assim, não, mas eu não posso me aproximar daquela pessoa, porque o que vão pensar de mim, né? Não, mas aí se eu me aproximar daquela pessoa, eu vou ficar mal falado, não sei o quê. Você acha que Jesus acreditava nisso aqui? Se Jesus acreditasse nisso, ele nem encarnava, né? Jesus é aquele que olha para o pior pecador e ele fala, não, esse aqui tem jeito. E a gente? A gente olha para o pior pecador e fala, esse aí tem jeito? A gente precisa olhar para aquele que está lá na sarjeta e a gente fala assim, esse aí tem jeito. Qual que é o jeito para ele? É Cristo. Jesus se hospedou com o homem pecador.
Mas não se engane, Jesus ele se hospeda como pecador para ser influenciado ou para influenciar? Para influenciar. Verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se dá alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Gente, aqui no livro de Lucas, a gente tem algo interessante, que é o seguinte. Sempre quando Lucas, até agora, até o capítulo 18, ele retrata alguém rico, a gente percebe que isso não vai dar certo. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 18, a gente tem o encontro de Jesus e do jovem rico. Qual foi o resultado desse encontro? O jovem rico saiu triste. Porque qual era o rei do coração dele? As riquezas, né? Aí qual é a resposta de Jesus? Jesus fala assim, no final, ele fala, quão dificilmente, no verso 24 do capítulo 18, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E agora a gente chega para o capítulo 19, e agora a gente tem Zaqueu, que era um homem rico. A gente fala, não vai dar certo. Só que no mesmo capítulo 18, a gente tem os discípulos falando assim, sendo assim, quem pode ser salvo? Eles perguntam para Jesus, e aí Jesus fala o quê? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E agora a gente descobre novamente que a obra de salvação é uma obra divina. Volta lá para o capítulo 19, no verso 8. Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A gente falou aqui do Jesus que abraça os pecadores, não falou? Do Jesus que se assenta na mesa daqueles que são os piores da sociedade, sabia? Para o quê? Para transformá-los. Na nossa mesa tem espaço para isso ou a gente está murmurando junto com a multidão? Quando a gente faz isso, quando a gente vê alguém fazendo isso. Só que faz parte do evangelho a gente falar do Jesus que abraça, que acolhe o pecador. Mas a gente precisa falar também do quê? Do Jesus que transforma. Tem muita gente que gosta dessa parte do Jesus que aceita, me aceita do jeito que eu estou. Mas quando chega na parte da renúncia, do arrependimento, da obediência, aí ele fala, não, agora isso aqui não é legal para mim não. Agora, salvação sem transformação de vida, sem arrependimento, sem renúncia, sem obediência, não é salvação. Salvação envolve transformação. Jesus quer te salvar quando? É amanhã ou só na volta de Jesus? É hoje, né? A gente já falou isso aqui hoje. Jesus quer te salvar hoje, Ele te transforma hoje, né? Tem gente que acha que salvação é só um ticket que você ganha, uma passagem para ir para o céu, né? Aí você sobe no ônibus do céu, pronto, isso é salvação, um ticket que você ganha. Salvação é mais profunda que isso, né? Ela te transforma hoje, amanhã? Não, é hoje. A gente precisa entender isso. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Onde ele viu essa questão de restituir 4 vezes mais? Ele achou na onde isso? Na Bíblia, na lei. A salvação ela precisa resultar em uma conformidade com a lei de Deus. Eu vou conseguir estar obedecendo a lei a cada momento sem tropeçar? Não, porque ainda habita em mim o quê? Uma natureza pecaminosa. Mas eu preciso o quê? Entender que eu preciso andar e tentar e me esforçar o quê? Para andar em conformidade com essa lei. Esse esforço, essa obediência, ela é resultado do meu esforço pessoal? É do quê? É da ligação com Cristo, porque sem Ele você pode fazer alguma coisa? Sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, né? Tem alguma coisinha que eu consigo fazer sozinho, sem Deus? Não. Então a graça, ela é transformadora, a graça te carrega para a obediência. Senão, não é graça. E a gente precisa entender isso. Agora a gente já falou sobre a multidão que atrapalha Zaqueu. A gente já falou da própria estatura dele, os traumas que ele tem, que podiam tê-lo atrapalhado, né? Mas aqui, a gente descobre que todos esses obstáculos não são mais perigosos do que o próprio orgulho da pessoa. Para subir naquela árvore, ele teve que descer do seu
orgulho. E aí a gente descobre que o que te afasta de ter um encontro verdadeiro com Deus não é o Instagram, não é TikTok, não é novela, não é qualquer coisa que você pode listar. O que te afasta de ter um encontro verdadeiro com Cristo é o quê? O orgulho, é o seu coração enganoso. Para subir naquela árvore, Zaqueu teve que descer do seu orgulho. E o orgulho é algo que cega as pessoas, né? Ele fala, não, mas eu entendo essa parte aqui. Senhor, não dá para eu entregar tudo. Deixa eu entregar essa parte, 90% de quem eu sou, do que eu tenho, e essa parte deixa comigo porque eu sou o cara, eu consigo organizar tudo. Por que Deus pede tudo? Porque se você deixar uma parte na tua mão, você é capaz de estragar tudo. Por isso que Jesus pede tudo. Porque Ele quer salvar tudo, Ele não quer salvar uma parte só de você. Verso 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. A decisão de Zaqueu de restituir aquilo que ele tinha errado, de fazer tudo conforme o que Deus pede, ela foi a causa da salvação? Ela foi o resultado dessa salvação. E aí a gente entende que arrependimento verdadeiro envolve o quê? Eu consertar os meus erros do passado, né? Você já conheceu alguém que se arrependeu de ter feito algo contra você, mas a pessoa continua fazendo? Isso aí é arrependimento? Se ela continua no mesmo erro, né? Te ofendendo. Então, arrependimento envolve transformação, envolve eu aceitar as consequências do meu erro e fazer de tudo para tentar restituir, né? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação envolve transformação de vida. Envolve ações também, né? Eu posso falar, salvação não é só um conjunto de informações, né? Que eu faço download no meu cérebro, aí pronto, agora eu aceitei isso aqui, agora isso é salvação. Salvação envolve transformação, né? Mas não se enganem, isso não acontece com o meu próprio esforço, ele acontece quando eu estou ligado com Cristo. Quem é filho de Abraão para Jesus aqui? É aquele que aceitou a cear na casa dele. Hoje a gente está vivendo tempos difíceis na guerra, né? E a gente tem uma compreensão de quem é filho de Abraão ali e quem não é. A gente está descobrindo aqui, em Lucas 19, que quem é filho de Abraão? Existe uma nação, algum território que a gente fala, não, esse aqui é o território de Deus. Quem são os filhos de Deus hoje? Quem é o povo de Deus? É todo aquele que aceita a Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. A gente tem Paulo em Romanos, a gente tem Paulo dizendo que nem todo aquele que é nascido de Abraão, da carne, é filho de Abraão, mas é aquele que aceita Cristo, que é justificado pela fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na tua mesa, tem espaço para gente do tipo de Zaqueu? Na mesa de Jesus tem. Se na mesa de Jesus tem espaço para gente do estilo, do tipo de Zaqueu, será que eu estou na mesa de Jesus, se na minha não tem? Que hoje, nesta noite, você reflita nisso. Você reflita também que Jesus é aquele que quer te transformar. Quando? Amanhã, depois de amanhã, na semana que vem? Hoje. A gente vai orar daqui a pouco. E eu quero que você medite e pense, não no vizinho, não no teu colega de trabalho, não no teu irmão de igreja que você está pensando, poxa, aquele lá precisava estar ouvindo isso aqui, mas que você pense em você e pense o que você ainda não entregou para Cristo. Você também relembre e pense o que está faltando, o que está me tirando, qual é o obstáculo na minha vida que eu preciso enfrentar pela graça de Cristo para ter um encontro verdadeiro com Ele.
você pense em você e não no teu próximo. A gente tem a história de Agostinho. Agostinho, ele foi um dos conhecidos pais da igreja, né? Na época da igreja primitiva. Ele era alguém bêbado, que vivia nas ruas, na sarjeta, que vivia em lugares dos piores tipos. Mas um dia, alguém encontrou ele. Quem encontrou? Jesus. E passou o tempo, ele encontrou uma mulher que já tinha convivido com ele nessa vida antiga que ele levava, sabe? E ela perguntou para ele: "Nossa, é você que é o Agostinho?" Ele falou: "Olha, você que é aquele cara lá que vivia naquela vida?" Aí ele virou para ela e falou assim: "Não, aquele lá não era eu sou outra pessoa." Então que nessa noite você relembre disso, do momento que Jesus te encontrou, e tenha a mesma alegria que Zaqueu teve aqui. Você relembre que maior alegria é isso, é saber que Cristo quer habitar na tua casa. Não tem maior alegria que isso. Você pode tentar preencher teu coração com qualquer outra coisa. Pode tentar preencher teu coração com o que for. Mas dentro do nosso coração tem um vazio que é do tamanho da eternidade. Somente aquele que é eterno pode preencher esse vazio, né? Então, se você crê nisso, coloque-se em pé. A gente vai cantar uma última música. É o novenário hino 150, ó Jesus, habita em mim. Oremos.
Bom Deus e Pai, o Senhor quer habitar em nossa casa, o Senhor quer habitar em nós. Nós te pedimos que pela Tua graça o Senhor nos ajude a enfrentarmos os obstáculos que nos empreendem, que nos seguram neste mundo, Senhor. Bom Deus e Pai, que na nossa mesa também haja espaço para pessoas como Zaqueu, para pessoas que não merecem nada, assim como nós. Que nós enxerguemos isso e pratiquemos essas verdades, Senhor. Bom Deus e Pai, o Senhor é o Deus que quer se relacionar conosco. O Senhor poderia só ter falado com Zaqueu, mas o Senhor é o Deus que quer habitar, quer hospedar na casa de Zaqueu. Então hospeda, Senhor, na nossa casa, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos não porque haja algum mérito em nós, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Permaneça